Olá pessoal, é com muita honra que eu anuncio que nesse episódio do meu podcast Pode Integrar, eu trago um convidado especial, muito especial, né? É o professor Roberto Rodrigues, que é colega engenheiro agrônomo, é uma figura pública, eu ouso dizer hoje que o maior brasileiro vivo do nosso agro. Professor, né, sinto muito honrado, muito grato por você dedicar esse tempo para a gente conversar um pouco aqui sobre os desafios e as oportunidades do nosso agro. Seja bem-vindo, professor. Ronaldo, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Você é uma pessoa que tem lutado permanentemente pelo crescimento sustentável do agro brasileiro. Acho que é um prazer estar com você aqui. Muito obrigado pela chance. Muito bem. Professor, é praxe, né? Você falou assim, olha, não quero falar de mim mesmo, mas não tem jeito, viu, professor? Eu queria que você falasse um pouquinho quem é Roberto Rodrigues. Eu já pesquisei aqui, sei que você é lá de Cordeirópolis, né? Uma cidade, sinceramente, eu sou de São Paulo, mas eu acho que fica por perto ali de Piracicaba, por perto de Mogi, da Grande São Paulo, né? Não, Cordeirópolis é perto de Limeira, muito pertinho de Ah, Limeira. Limeira, Eu perfeito. nasci na estação experimental de laranja que tem lá em Cordeirópolis, estação Silvio Moreira. Meu pai era agrônomo também e era chefe da estação experimental de Cordeirópolis. E trabalhava com o Silvio Moreira, que é o pioneiro da citricultura brasileira. E eu nasci lá, naquele tempo nasci de parteira, nasci na casa da sede lá Ah, da fazenda experimental lá de Cordeirópolis. eu também, viu? Nasci de parteira. Alguma coisa Nós temos em somos, comum. nós somos jovens há mais tempo, né, professor? É verdade. Então, conte mais para nós aí, né? Quem que é Roberto Rodrigues? Fale um pouco da sua vida aí, pelo menos um pouquinho, né? Como é que nasceu em Cordeirópolis, chupava laranja de canivete. Pois é, meu pai era diretor, era chefe da estação experimental e, e a família Prado Chaves, era uma família tradicional de cafeicultores de São Paulo, exportadores, tinha uma fazenda no município de Guariba, interior de São Paulo, perto de Jabuticabal, lá na fazenda São Martinho, onde eles tinham café e laranja, tinha até um packing house de laranja lá. E por circunstâncias a fazenda ia mal, não estava indo bem. E aí foram buscar o meu pai para contratá-lo para administrar a fazenda. Meu pai acabou aceitando o desafio, porque a remuneração era muito melhor, e também que eu tinha uma irmã que era especial, que exigia permanente tratamento em clínica especializada, então faltava recurso. Então meu pai foi para a fazenda São Martinho, quando chegou lá, verificou que os laranjais eram muito amplos, os laranjais estavam todos atacados pela tristeza dos citros, né? E que ia morrer tudo. Então ele sugeriu ao grupo Prado Chaves, naquela ocasião, que mudasse a atividade para uma usina de açúcar. Na época, o presidente da República, o presidente Dutra, montou um sistema permitindo quem tivesse um vácuo podia montar uma usina de açúcar. Então ele comprou um vácuo e, para encurtar a história, que é longa, o grupo Prado Chaves concordou e ele montou a usina São Martinho, em 1946 para 47. Foi uma epopeia muito grande, porque na região várias usinas foram montadas na mesma época e tinha pouca gente para fazer esse projeto. Ele foi buscar gente em Alagoas, em Pernambuco, e montou a usina São Martinho com gente bem preparada. Foi a primeira coisa que eu aprendi na vida, Ronaldo. Você sem gente preparada não faz nada, não constrói nada, nem uma empresa, nem uma nação. Tem que ter gente preparada. Bom, aí montou ali a usina de açúcar, mas em seguida o sogro dele, pai da minha mãe, que era um agrônomo italiano, que tinha uma pequena propriedade em Piracicaba, faleceu e deixou uma herança, um sítiozinho, com o qual meu pai e dois irmãos da minha mãe, todos agrônomos, os três agrônomos, compraram uma pequena fazenda ali ao lado da São Martinho. E a São Martinho foi crescendo e foi vendida para o Grupo Ometo, por volta de 1948 para 49.
E aí o meu pai ficou mais 2 anos na usina, treinando o gestor que ia substituí-lo, que era o médico, primeiro, doutor Orlando Ometo. Depois mudamos para a fazenda Santa Isabel, onde estamos até hoje lá. E lá, meu pai produziu algodão, com café e tal, e coisa, mas em 1957, a família Ometo convidou meu pai para plantar cana. Então passamos a ser fornecedores de cana a partir de 57. Então eu cresci naquela atividade rural, na fazenda, mas quando chegou o tempo de fazer ginásio e tal, o meu pai decidiu mudar para Campinas. A minha mãe, minha irmã menor e eu fomos para Campinas, onde também estava a minha irmã mais velha internada numa clínica especializada, e eu lá fiz o ginásio e o colégio, num colégio estadual, Culto à Ciência, que era um colégio célebre, de alta qualidade. Em 1961, prestei vestibular na Exalc, em Piracicaba, entrei na escola, terminei o curso em Piracicaba. Em 65, onde tive uma atividade muito intensa na escola, na política acadêmica, nos esportes, e na atividade estudantil, muito intensa sempre. E recém-formado fui para a fazenda, para trabalhar como gerente lá na fazenda do meu pai. Mas não deu muito certo, acabei tendo lá uns desencontros com ele. Tive um convite para vir para São Paulo trabalhar na Secretaria da Agricultura de São Paulo. Em 1966, o secretário era um homem extraordinário, Glauco Pinto Viegas, ex-diretor do Agronômico de Campinas, um homem maravilhoso, me convidou para ser muito jovem, para ir para o gabinete dele. Lá fiquei até março de 67. Me casei no meio do caminho com a Heloísa, também agrônoma, e que me deu 4 filhos maravilhosos. E em 67, meu pai veio para São Paulo para assumir uma função no governo do estado, e eu fui para a fazenda para tocar a fazenda. E lá montei um projeto inovador em termos de tecnologia, equipamentos, fiz uma revolução muito grande. Aquilo me deu um certo protagonismo, e eu acabei sendo convidado para assumir a presidência da Cooperativa de Guariba, introduzindo na Cooperativa de Guariba uma série de temas que eu já fazia na fazenda, na área tecnológica, novas variedades de cana, novas formas de adubação, novos equipamentos, toda uma revolução tecnológica. E tive o privilégio de montar uma cooperativa de crédito rural em 1971 para 73, porque naquele tempo o Instituto Açúcar do Álcool, o IAA, repassava recursos para as cooperativas agropecuárias financiarem seus cooperados. E eu, muito jovem, muito preocupado com o controle daquilo tudo, achei melhor ter uma cooperativa de crédito que era fiscalizada pelo Banco Central. Então seria muito mais rigoroso o controle de crédito. Tive muita sorte, porque quando saiu a carta patente em 74, um banco que atuava em Guariba fechou a sua agência, que não era rentável. Então eu aproveitei o gerente do banco e seus funcionários, e a Cooperativa de Crédito nasceu com muito profissionalismo. Isso chamou a atenção da OCESP, aqui em São Paulo, presidido por um velho amigo, Américo Tume, ex-diretor da Presidência de Cotia. O Américo foi lá em Guariba, achou interessante aquilo, criou um grupo de trabalho que eu liderei e saí pelo Estado criando novas cooperativas de crédito rural. Em 3 anos, fizemos mais 15 cooperativas de crédito rural e uma central. O Américo era também vice-presidente da OCB, cujo presidente, Pereira Campos, gostou da ideia, me convidou para liderar um grupo de trabalho para montar a cooperativa de crédito do Brasil inteirinho. Então, saí pelo Brasil inteiro, criando cooperativas de crédito, ao mesmo tempo em que, lá na cooperativa de Guariba, lutava muito intensamente junto ao IA para criar o pagamento de cana por teor de sacarose. Então, a gente vendia cana por tonelada de cana. Então, se pusesse bambu cheio de cimento, ganhava dinheiro. O negócio era açúcar por hectare. Então, convenci o governo, o IA, e criamos a sacarose. Então, essas duas coisas, a sacarose de um lado e a coisa de crédito do outro lado, essas duas me deram certo, sim, protagonismo nacional, o que acabou me permitindo ser eleito também, por unanimidade, presidente da OCB, em 1985, Organização das Cooperativas Brasileiras, que foi o ano da redemocratização do Brasil. Então, de novo, eu estava na estação que o trem passou, né?
Tancredo Neves tinha solicitado, Sarney cumpriu, convocou uma constituinte. Eu trabalhei muito intensamente na constituinte para colocar na Constituição brasileira pontos de interesse do cooperativismo. Conseguimos colocar 5 artigos ligados ao cooperativismo que tiveram um grande alcance na mudança, modernização das cooperativas brasileiras. Primeiro, conseguimos colocar as cooperativas de crédito no sistema financeiro, que até então eram marginais. Isso mudou, por exemplo, criamos os bancos cooperativos por causa disso aí. Segundo, até então, para criar uma cooperativa, precisava de autorização do governo. Era uma loucura. Conseguimos acabar com isso, criando a autogestão. Terceiro ponto, conseguimos caracterizar que o cooperativismo era um instrumento de apoio para a organização da sociedade. Então, tem um artigo da Constituição que diz que cabe ao governo estimular e apoiar o cooperativismo. O quarto ponto era a questão tributária, em que o ato cooperativo seria tratado de forma diferente na questão tributária. O ato cooperativo é uma coisa que pouca gente conhece, mas é a relação entre o cooperado e a sua cooperativa. E é muito simples. Se eu sou cooperado de uma cooperativa de soja e compro a adubo da minha cooperativa e vendo minha soja na cooperativa, estou comprando de mim mesmo, porque eu sou dono da cooperativa. Então não pode tributar um ato que eu compre ou venda para mim mesmo, né? Então isso no mundo inteiro é isento, colocamos na Constituição. Então essas coisas foram dando uma abertura muito grande para as cooperativas. E um quinto ponto foi considerar o sistema de saúde, as Unimed, Uniodonto, como integrantes também do sistema de saúde nacional. Então isso deu uma modernização para o cooperativismo brasileiro que eu procurei levar para fora do mundo. E em 1988, consegui filiar à OCB a Aliança Mundial de Cooperativas, com sede em Genebra, na Suíça, que era uma organização internacional poderosíssima que o Brasil nem era sócio, né? Tinha mais de 100 países representados, a instituição, a ACI, tinha mais de 105 anos de idade e o Brasil nem era participante daquele processo. Isso rapidamente mostrou ao mundo que o Brasil tinha um cooperativismo forte, uma agropecuária forte, um sistema poderoso de cooperativas, e acabei sendo eleito presidente do Conselho Continental da ACI para as Américas, e fui trabalhar na Costa Rica, onde era a sede da nossa organização, e o presidente de um continente era automaticamente vice-presidente mundial. Então, passei a frequentar a ACI em Genebra e, por circunstâncias da vida, fui eleito também por aclamação presidente da ACI em 1997. Aí mudei para Genebra e andei pelo mundo inteiro. Eu tive a oportunidade, nesse longo período, de visitar mais de 50 países, já conheci alguns, e hoje eu somos 82 países conhecidos no cooperativismo e na agropecuária, Ronaldo. Isso aí me deu um protagonismo também internacional, interessante e tal. De um lado, a sacarose, pagamento por sacarose, revolucionou o sistema agrícola de cana-de-açúcar no Brasil, dando origem a outras instituições parecidas. Então, a sacarose de um lado, o Brasil de outro lado, me permitiram, acabei sendo convidado para ser secretário da Agricultura de São Paulo, por um período curto, quando tive a chance de criar a AgriShow, em São Paulo, em 1993, e mais tarde acabei virando ministro da Agricultura em 2003, na verdade, 2003, 2006, onde fiquei 3 anos e meio tentando ajudar o agro brasileiro. Essa é a história. Paralelamente, como o cooperativismo é uma doutrina que eu abracei com muita intensidade e acreditando que era fundamental ensinar ao mundo o que era o cooperativismo, acabei aceitando um convite da Unesp Jabuticabal, comandado pelo professor Ricardo Pereira Lima Carvalho, que era diretor da escola, e fui contratado como professor de cooperativismo na Unesp Jabuticabal, onde fiquei mais de 30 anos lecionando, com muita alegria, muito prazer. Me aposentei lá na compulsória, né, aos 70 anos, há 12 anos atrás. Depois disso, vim para Getúlio Vargas, onde estou até hoje. Hoje, como professor emérito, criei lá o Centro de Agronegócio, hoje sou professor emérito da FGV. Nesse período todo, eu tive a oportunidade de ser conselheiro de várias instituições, empresas do agronegócio, onde, de alguma forma, tentei contribuir também com o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. A história é comprida, mas é uma longa estrada,
que, como toda estrada, tem suas pedras, né, suas curvas e suas ladeiras. A gente vai vencendo uma a uma, né, Ronaldo? E chegar até onde cheguei hoje, com quase 82 anos de idade, trabalhando ainda na FGV, palestrando bastante, enfim, ajudando quem solicita algum tipo de ajuda. Muito bem, e atendendo o nosso pedido, está aqui hoje, né? Compartilhando toda essa vida de experiência, viu, professor? Parabéns. Um ponto que você falou aqui me chamou a atenção. Professor Ricardo Pereira Lima Carvalho era parente do nosso pioneiro da soja, Souza Lima, que era sogro do seu colega de turma, nosso saudoso amigo Sebastião Conrado de Andrade. Pai da Silvia, que também é colega de turma minha, mulher, Pai da Silvia, isso. seu Lu, É, seu Lu. isso, ele é que me trouxe aqui, não ele, mas o fato dele plantar a semente de soja cristalina do Francisco Terrazava, né, precisou fazer a renovação de semente genética e básica, e aí o Chico, assim, amigavelmente, né, chamado Chico Terrazava, eu que trabalhei com ele, todo mundo conhece ele por Chico, né? Então o Chico Terrazava precisou fazer a renovação da semente de cristalina, né, que foi trazida para cá pelo seu Lu, né? E o Sebastião Conrado, nosso saudoso amigo, seu colega de turma, veio também com a dona Silvia, né? Instalaram a fazenda, começaram o plantio, e por causa dessa renovação da cristalina, eu estou aqui até hoje. Bebi da água do Cerrado, né? E estou por aqui. Ô, Então, Ronaldo, é, eu fui lá na fazenda do seu Lu, nos anos 70. Uma curiosidade, o Ricardo Pereira de Carvalho, depois, foi chefe da Embrapa Cerrado, aí em Brasília. E me contratou, me convidou para fazer uma consultoria na região sobre a hipótese de plantio de cana na região. Então, fui aí, quando visitei o seu Luiz, conheci toda essa região no entorno de Brasília. Isso em 1977, 78, por aí. Faz tempo, faz tempo. faz... inclusive, quando eu cheguei, tinha uma estação do IAA, não, do Instituto de Cana, alguma coisa, não lembro agora. Planalçúcar, qualquer coisa. Planalçúcar. Planalçúcar, exatamente, bem na divisa do DF com Goiás, quase chegando na fazenda do seu Lu, né? Essa estação de pesquisa de cana aqui na região. E depois ela foi destituída e eu fiquei muito triste, porque naquela época eu já enxergava, né? Andava com carro a álcool aqui, meu primeiro carro foi um carro a álcool. Tinha as dificuldades e tudo, mas era um programa maravilhoso. Mas, muito bem, professor. Então, eu faço uma homenagem aqui ao nosso saudoso amigo, né, Sebastião Conrado de Andrade. Sim, uma pessoa do bem que me ajudou muito, inclusive na minha pós-graduação aqui. Eu conduzi o trabalho na fazenda dele, dei prejuízo para ele, né, mas ele pagava para auxiliar a pesquisa e pagava para aprender. Era um inovador, uma pessoa fantástica. Dona Silvia também, mas eu convivi muito com ele. Eu e o John Landers, às vezes, ficavam lá hospedados na fazenda, né? Uma pessoa que eu tenho uma saudade muito grande. Eu creio que você também, né? Sim. E do Ricardo Carvalho também, que era um bom amigo. Grande amigo. Só mais um adendo. O professor Ricardo Pereira Carvalho, à época eu estava na Associação de Plantio Direto, ele enviou 80 extensionistas da CAT e ficaram imersos uma semana aqui treinando plantio direto, né? E eu coordenei esse treinamento de plantio direto em 1998, certo? São Paulo tinha 50 mil hectares de plantio direto. Em 2002, pós-encontro realizado em São Paulo, saltou para 1 milhão de hectares de plantio direto, porque o governo do estado criou o FEAP, que financiava máquinas para pequenos produtores, e com 80 extensionistas capacitados, né, os produtores aderiram rapidamente ao plantio direto. Foi um grande feito do governo do estado de São Paulo, que teve a mão do professor Ricardo Pereira Lima Carvalho. Professor, eu gostaria que você destacasse, né, pela sua passagem no Ministério, né, que eu tive
assim, a felicidade e a honra de compor a equipe sua, né? Levado pelo Alisson Paulinelli, nosso saudoso colega e amigo, eterno ministro Alisson Paulinelli, né, que me levou para campo e da campo, cedido por Dr. Emiliano Pereira Botelho, né? Eu acabei indo compor a sua equipe com a doutora Marisa Barbosa, um doce de pessoa também, né? Tenho saudade dela. Sempre falo com ela, comunico com ela pelas redes sociais, mas eu gostaria que você destacasse, né, assim, os pontos principais. Muita coisa eu vivenciei com você, que você trouxe para o Ministério como inovação, como câmaras setoriais e temáticas, adido agrícola, seguro, mas, enfim, eu gostaria que você falasse aquilo que você destaca como contribuições mais relevantes. Tem muita coisa, mas aquilo de mais importante eu gostaria que você falasse para nós. Bom, Ronaldo, eu vou tentar fazer uma coisa rápida aqui com você, embora tenha sido 3 anos e meio de muita luta, né? Eu era um ministro da Agricultura do primeiro mandato do governo Lula, né? Em que tinha uma dificuldade muito grande com o partido do governo na ocasião, e por outro lado eu tinha um apoio muito grande da Frente Parlamentar da Pecuária. Então era uma questão meio kafkiana, porque eu tinha um apoio da Frente Parlamentar da Pecuária, que me ajudou demais, e essa frente não apoiava o governo, do qual eu era membro. Então era uma coisa bem estranha, muito complicada, mas foi muito importante, e graças a esse apoio eu consegui fazer coisa relevante. A primeira coisa que eu criei foi o seguro rural. No primeiro ano foi o seguro rural, porque eu considerava que o seguro rural era a base da estabilização de renda no campo. Foi a primeira coisa que eu fiz em 2003, o seguro rural, por lei, etc., graças ao apoio da Frente Parlamentar. Infelizmente, o governo até hoje não deu atenção ao seguro rural como merece esse seguro rural no Brasil. Mas foi a primeira coisa que eu fiz. Também, uma coisa que na época era fundamental, era proibido plantar soja transgênica, proibido, legalmente. Então, eu consegui, primeiro, fazer uma MP no primeiro ano, permitindo a comercialização da safra de soja, e aí foi criado um grupo de trabalho de ministros da agricultura, de ministros do governo todo, e eu recebi a incumbência de convencer os ministros de que a transgenia era uma coisa tecnicamente viável e importante. Trouxe para falar com o presidente da República, com ministros, deputados, meu professor de genética e Piracicaba, professor Ernesto Paterniani, que mostrou tecnicamente, não havia nenhuma questão inviável do processo. Isso demorou um ano e pouco, fizemos a lei da biossegurança e permitiu esse salto extraordinário de produtividade que o Brasil deu nos últimos 20 anos. Outra coisa, você falou da Marisa Barbosa, a maravilhosa Marisa Barbosa, quando eu recebi da Embrapa a ideia da integração Lavoura Pecuária Floresta, trazido pelo Silvio Cristana, criei um grupo de trabalho liderado pela Marisa, você participou disso, para transformar aquilo num programa nacional com uma crédito especial, mecanismos especiais. E isso também foi uma coisa maravilhosa do Brasil, porque a integração na pecuária mexeu com a pecuária. De fora para dentro, a pecuária cresceu com tecnologia, com uma visão de gestão muito mais consistente, e a pecuária brasileira deu um salto espetacular de qualidade graças a esse programa. Então, esses pontos foram relevantes, mas, ao mesmo tempo, a minha aproximação com o setor privado, eu tinha sido presidente da UCB, da Rural Brasileira, tinha sido presidente de várias entidades de classe, então eu tinha uma relação muito importante com o governo, conheci o governo naquele período. Isso me permitiu, primeiro, fazer uma reforma no Ministério da Agricultura, uma reforma completa, criando uma área de planejamento estratégico que não tinha. Você também trabalhou com o pessoal de planejamento estratégico, que deu um horizonte de longo prazo para a agricultura brasileira. Criei as câmaras setoriais, criei 27 câmaras setoriais por cadeia produtiva, com participação do setor privado intensamente. Criei também os adidos agrícolas, que hoje já são em 27 no mundo inteirinho. Fiz também uma reforma criando a área internacional do Ministério da Agricultura, que até então, Itamaraty, que é importantíssimo e tem gente da maior capacidade, tinha uma visão mais diplomática, uma visão comercial, né? E os adidos agrícolas e a área de relações internacionais foi liderada pelo Célio Porto. Isso trouxe uma parceria com o Itamaraty e abrindo mercado, sai pelo mundo abrindo mercados. Criei o biodiesel, que era um mecanismo fundamental, uma alternativa para os produtores de oleaginosa, sobretudo com soja, e eu criei o biodiesel, a imagem semelhante do Proálcool, que tinha participado lá atrás de ações
na formulação do Proálcool também, conhecia o assunto, né? O Proálcool foi fundamental, o produtor de cana tem uma alternativa, não era só açúcar, fazia álcool também, e hoje metade da cana vai para álcool, metade vai para açúcar, graças ao Proálcool, lá em 75. Então, são coisas que foram acontecendo. Também reformei o sistema de crédito cooperativo nos bancos, abrindo para o sistema de crédito a possibilidade de filiação de qualquer pessoa ligada à atividade que não fosse obrigatoriamente daquela área de acesso. Isso deu um salto na rede de crédito, dando origem aos bancos cooperativos, que hoje já respondem por mais de 20% do crédito rural brasileiro. Então, foi uma coisa importante, para isso eu contei com o apoio integral da OCP, que era a minha grande aliada nesse período, juntamente com a CNA e com a Rural Brasileira. Então, foram coisas interessantes que aconteceram, Ronaldo. E aí, participei ativamente também da formulação da lei e do regulamento da atividade orgânica no Brasil, que era, ao mesmo tempo em que fiz a lei da transgenia, fiz também a lei dos orgânicos, junto com a ministra Marina Silva, cuidando das áreas integradas do país inteirinho. Então, foi um período rico. Ao mesmo tempo, trabalhei fortemente com a defesa sanitária. Eu dizia que ia fiscalizar mais a questão sanitária, a fitosa ia aparecer, como apareceu, no Mato Grosso do Sul e no Paraná. Combatemos e conseguimos, com o tempo, criar uma defesa sanitária muito mais sólida, buscando, inclusive, o Sisbov, com a rastreabilidade bovina. Enfim, foram tantas as frentes trabalhadas. Fiz a reforma da Conab, na mão do Luiz Carlos Guedes Pinto, foi presidente da Conab, depois foi meu secretário. E me substituiu, mas era um homem brilhante, leal, competente, sério, né? Público respeitado. Tive uma equipe muito boa, com o Ivan Vedequim, na política agrícola, Miguel Costa Lima, na de café e açúcar, o pessoal da defesa sanitária também muito forte, liderado pelo Marçal Tadano, com grande competência. Enfim, o cooperativismo tem um impulso muito grande com o Ricken, do Paraná, e com o Márcio Porto Carreiro, que tinha sido secretário de Agricultura e Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul. Então, a pessoa que conhecia a área de governo, sabia como trabalhar a instituição pública. Então, foi um período importante. Eu reitero permanentemente, Manuel, o apoio que eu tive da Frente Parlamentar da Pecuária foi essencial para conseguir as legislações todas que mudaram o agro brasileiro. Criei também o Cito do Agronegócio, o CRA, LCA, CBCA, com o apoio do Vandequim e do Paulo Rabelo de Castro, me ajudou muito nesses novos títulos, que hoje representam mais de metade, mais de 60% do crédito rural brasileiro. Né? Então, foram coisas que procurei fazer, Ronaldo, com um objetivo: modernizar o agro brasileiro, reduzindo a sua dependência do governo. Então, menos banco, menos governo, e mais liberdade para trabalhar. E, para isso, o cooperativismo, o sindicalismo, o associativismo foram fundamentais e tive uma grande parceria com as entidades de classe, inclusive nas câmaras setoriais. Maravilha, professor. Vou destacar aqui, se me permite, né? Quando eu estava na sua equipe, foi uma luta para criar o PROLAPEC, você lembra, né? Pro Lavoura Pecuária, que virou Produza, que virou ABC e hoje ABC+, a única política de governo mundial que financia a sustentabilidade no agro. E também criamos o PEPRO, para ajudar o pessoal do Mato Grosso na hora de vender a safra de milho, que cada logística era muito complicada. Criamos também o Pronacamp para ajudar o médio produtor rural, pequeno produtor rural. Então, enfim, uma atividade muito ampla e muito difícil. Muito bem. Fazendo do limão uma limonada, né, professor? Quanto possível. Isso, bom. Muito bem. Eu gostaria de dizer que esse trabalho que a gente está fazendo aqui tem o apoio da Gefoscal, que é um fertilizante mineral misto, que é mais nutrientes. Então, o pessoal que está nos acompanhando, a gente pede a licença para dar uma paradinha, né, e passar um vídeo aqui falando desse produto que está fazendo uma revolução, viu, professor? Principalmente em solos arenosos, né, que está uma maior eficiência de uso do fósforo, né, além de ser um produto que eu chamo de combo, né, porque fornece, além do fósforo, fornece cálcio, enxofre, magnésio, potássio e silício, né, que dá uma resistência interessante às plantas em relação à praga, doença, estresse térmico e hídrico.
Você sabia que a chave para colheitas abundantes está no cuidado nutricional das plantas? Com décadas de experiência e um compromisso inabalável com a agricultura brasileira, estamos aqui para apoiar você, produtor. Com um projeto de expansão contínua, realizamos mais que um salto em números, um salto em nossa capacidade de contribuir de maneira substancial para a agricultura nacional. E é nesse espírito de parceria e dedicação que apresentamos nosso produto, o fertilizante Gefoscal. Eficiência máxima no aproveitamento de nutrientes com distribuição uniforme e fonte de silício. Nosso compromisso é transformar potencial em prosperidade. Escolha Gefoscal e impulsione suas colheitas. Muito bem. Professor, dando sequência aqui, né, a gente gostaria que você falasse um pouquinho, né, mais sobre cooperativismo, né? Que desafios né, você destacaria para formar a cooperativa? Você que viveu cooperativismo, né? A gente vê que no Brasil cresceu, está crescendo, mas a gente percebe que precisa avançar mais, né? Então, o que você vê como os desafios e oportunidades para o crescimento do cooperativismo no Brasil? Seja de crédito, seja de produção, seja de profissão também, né, de prestação de serviços. Ronaldo, bom, o cooperativismo é uma doutrina, né? Mal comparando com o cristianismo, que também é uma doutrina. O instrumento do cristianismo é a igreja. Dentro do cooperativismo é a cooperativa. Mas quem toca um e outro é gente. São pessoas que tocam. Então, o essencial é que as pessoas conheçam a doutrina e a pratiquem integralmente, na cooperativa ou na igreja, né? Então, eu sempre defendo a tese de que no mundo contemporâneo, com a economia globalizada, salvo acidentes de percurso, como foi a pandemia, em que os preços agrícolas subiram extraordinariamente por questão de carência de alimentos do mundo, mas a regra geral da economia globalizada é que a margem por unidade de produto é cada vez menor, está sendo estreita a margem. De modo que a renda rural se faz na escala. O pequeno produtor não tem a menor chance de progredir porque a margem por produto é muito pequena. Então, a renda hoje no campo se faz na escala, no mundo inteiro, não é no Brasil não, um problema global. Ora, se esse tema é verdade, fica a impressão, Ronaldo, de que o pequeno produtor não tem chance de sobreviver. E, de fato, nos países ricos, eles só sobrevivem com um subsídio, brutal subsídio. Na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, o que a agricultura permite sobrevivência é o subsídio. Aliás, agora mesmo, nesse ano, a União Europeia, os burocratas de Bruxelas, montaram sistemas voltados para a área da proteção ambiental, uma agricultura mais verde, tão radical, que reduziu os subsídios aos agricultores. Hoje é uma rebelião enorme na Europa, porque era irreal o que a burocracia queria colocar. Os agricultores reagiram fortemente, os governos foram por causa retroceder nas suas regras. Mas a razão é a mesma. A renda rural cai com a globalização e com essa tendência inequívoca da descarbonização da economia verde. Bom, então, se o pequeno produtor não pode ter renda porque ele não tem escala, a única saída que tem é o cooperativismo. Ele faz a escala na cooperativa com seus irmãos, com seus iguais pequenos. A cooperativa cria sempre regras de comercialização mais vantajosas para a compra dos insumos para vender a produção. Então, a cooperativa hoje é essencial para o pequeno produtor, sobretudo em países emergentes, como é o caso do Brasil, em que não há subsídio adequado que compatibilize a competitividade com os países desenvolvidos. Então, o cooperativismo é a base da sobrevivência do pequeno produtor no Brasil e nos países tropicais, de maneira geral. Portanto, é fundamental dar conhecimento do cooperativismo à classe rural e também à classe urbana, que hoje o crédito cooperativo, por exemplo, na cidade está ganhando um peso cada vez maior também. Então, eu diria, Ronaldo, a tua pergunta, o que é essencial
para criar uma cooperativa? Uma cooperativa, para dar certo, tem 3 condições básicas, sem as quais não faça a cooperativa. Primeira condição tem que ser uma necessidade. Os cooperados, futuros cooperados, que vão criar uma cooperativa, têm que achar que é preciso ter uma cooperativa como fórmula de sobrevivência econômica, financeira, e social e cultural também. Então, para isso, preciso que ele conheça a cooperativa. Então, a primeira questão é proselitismo, informar ao mundo o que é uma cooperativa, como é que ela funciona, para que ela serve. E aí, o papel da OCB, no caso brasileiro, é muito grande e está sendo muito bem feito nesse proselitismo no cooperativismo. Então, a OCB é essencial. A primeira coisa, a cooperativa tem que ser necessária. A segunda coisa, a cooperativa é uma empresa diferente, uma empresa capitalista, comercial, convencional, mas é uma empresa. Ela tem que ter resultado, tem que ter saldo positivo no final do exercício, portanto, ela tem que ser viável economicamente. A primeira condição tem que ser necessária. Então, tem uma empresa viável economicamente. Para ser viável, o cooperado tem que se colocar lá o seu capitalzinho para poder, a soma dos capitais cooperados, permitir a cooperativa ser uma empresa competitiva no mercado. E a terceira condição é que haja liderança no processo. Liderança que permita a condução da montagem, da criação e do funcionamento da cooperativa por um período até que ela se independize realmente para trabalhar no mercado competitivo, como é hoje no mundo inteiro. Então, eu diria que essas 3 condições são essenciais. A cooperativa tem que ser necessária, tem que ser uma empresa viável economicamente, e a liderança que conduz o processo com o espírito associativista desenvolvido na região. Professor, relativo a isso, 2 perguntas. Como é que está a gestão das cooperativas, que é um ponto importante, essa profissionalização da equipe de suporte, e como que está a formação de líderes, porque é uma carência muito grande, né? Nós começamos aqui a conversar, você é um líder, e a gente sente uma carência muito grande no país, a falta de líderes. Nós temos uma escola que está formando líderes nesses sistemas que a gente tem, OCB, CNA, SRB, etc. Ronaldo, eu não sou líder de coisa nenhuma, procuro ser representante, procuro representar adequadamente o setor que eu amo, né, no qual nasci, espero morrer daqui a muito tempo ainda, mas eu procuro representar perante os poderes constituídos da sociedade os interesses legítimos dessa categoria social que é a agricultura. Bom, social e econômica é a agricultura. Olha, como eu disse para você, a Constituição de 88 criou a autogestão, né? Até então, era claro, para criar uma cooperativa, ia ter autorização, chama AF, autorização de funcionamento, dada pelo governo federal, né? E mais, todo ano, toda a cooperativa tinha que fazer uma assembleia geral ordinária de fim de exercício, mandar para o governo, que era o INCRA que cuidava disso naquele tempo, o seu relatório do ano para o governo ver se estava bom ou não. E o governo, com base no que ele observava, podia interferir na cooperativa, demitir a diretoria, criar a diretoria nova. Então, a intervenção do governo na cooperativa era um negócio brutal, tinha uma liberdade totalmente frágil das cooperativas. Então, coloquei na Constituição brasileira, no artigo 5º, inciso 18, uma regra que diz o seguinte: é vedado ao Estado, interferir na criação e funcionamento de cooperativas. Portanto, acabou com a intervenção do Estado, mas deu responsabilidade às cooperativas. A autogestão é responsabilidade. E a partir daí, o cooperativismo, sempre sob a liderança da OCB, cuidou de montar projetos e sistemas de formação de gente para administrar cooperativas competentemente, profissionalmente, dentro da linha de autogestão. E uma das coisas que surgiram ao longo do caminho, Ronaldo, foi o SESCOP, que é o S do cooperativismo. O SESCOP hoje é aplicado pelas organizações estaduais e pelas cooperativas individualmente para treinar a gente, formar a gente em todos os níveis. Não só o dirigente, funcionário, mas o próprio cooperado é treinado para compreender que a cooperativa é dele. Né? O cooperado é dono da cooperativa. E isso é uma coisa curiosa, porque cria no cooperado uma contingência que é única no cooperativismo. Ele é dono, é investidor e é mutuário. Ele trabalha na cooperativa. Então, é uma condição
diferenciado. Tem que entender isso, né? Para que eleja uma diretoria, um conselho que o represente de fato daquilo que ele deseja, porque é para ele, a coisa é feita para ele. A cooperativa é criada para atender, para estar a serviço ao cooperado. Né? A cooperativa não é um fim em si, ela é um instrumento de desenvolvimento do seu cooperado na região onde ela está inserida. Então, o SESCOP, e mais tarde também o próprio SEBRAE, que ajudou muito o cooperativismo, o SENAR, da CNA, esses organismos do Sistema S deram uma grande oportunidade ao cooperativismo para formar gente, e isso mudou completamente a gestão cooperativista hoje no Brasil. Hoje, você encontra em todo o estado do Brasil cooperativas administradas, tocadas por gente competente, gente séria, né? E isso, Ronaldo, é uma coisa complexa, porque quando a cooperativa começa a crescer muito, vai prestando serviço, vai funcionando, você vai acreditando, vai investindo na cooperativa, ela vai crescendo muito, ela tem que ser gerida por um jeito que não é o cooperado. O cooperado tem uma limitação de tempo, inclusive, né, professor? Inclusive de tempo. Então, tem que buscar no mercado. Agora, o mercado é mercado liberal, capitalista. Então, um gestor tem o objetivo de fazer crescer a sua empresa. Mas a cooperativa não. Ele não tem que crescer. Tem que crescer prestando serviço adequadamente ao cooperado. Então, é todo um processo intelectual e moral e ético que exige gente treinada para isso. Então, a tua pergunta é uma pergunta relevante. Hoje, o Brasil tem uma liderança institucional no cooperativismo, começando pela UCB, com o presidente está lá há anos defendendo com muita competência, que é o Margem Freitas, o superintendente que é a Tânia Zanello, que vivem o cooperativismo 24 horas por dia, junto ao parlamento. Eu criei, quando eu fui presidente da UCB, a Frente Parlamentar do Cooperativismo, né, elegendo para a Constituição de 88, já uma equipe grande trabalhando no cooperativismo. Então, hoje o relacionamento da OCB com o parlamento e com o executivo é intenso, e com a sociedade também. E isso permitiu, de fato, um aperfeiçoamento significativo, Ronaldo, da gestão de cooperativas no Brasil inteiro. Isso é um processo, não acabou. Aliás, ao contrário, a OCB, inclusive, tem uma premiação anual que estimula cooperativas a investir em governança e gestão, premiando as coisas que mais avançam nesse setor. E isso tem levado a um crescimento no aperfeiçoamento da gestão das cooperativas. Mas é um processo, não está pronto ainda. Nós continuamos trabalhando com muito vigor na formação de gente. E aí, eu reitero, gente é a base de tudo. Gente para gerir a cooperativa, gente para trabalhar na cooperativa, e gente para ser só da cooperativa. Esses 3 tipos de gente tem que ser trabalhado permanentemente. Maravilha, professor. Você falou e eu lembrei da Marise Porto Costa, da Fazenda Santa Brígida, lá, na nossa referência de LPF, que às vezes a gente se encontra lá e se encontrava com Alisson Paulinelli, Luiz Lourenço, né, Paulo Herman e outros. Chiquinho Maturra, exatamente. Chiquinho Maturra é freguês, né? De lá. Ele tem o green card lá, né? Da Santa Brígida. Ela fala, né, que, assim, dentro das perguntas que foram feitas para elas, aqui você, né, coloca o sucesso da LPF na fazenda, né? Que você computa o sucesso. Ela falou, olha, gente, eu consegui juntar uma equipe multiprofissional de engenheiro agrônomo, de médico veterinário, de engenheiro florestal, de gerente da fazenda e uma equipe motivada. Então, quando você fala... Começando com o João K., né, Ronaldo? Começando com o João K. Exatamente. João K., Homero Aidar, né? Saudoso Homero Aidar. Vai aí uma homenagem ao João K., o nosso grande guru da integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta. Né? A gente que convive com ele está um pouco mais recluso agora, mas a gente reconhece o mérito de todo o trabalho dele e a garra da Marise, né? Que foi assim, meu Deus do céu, né? Uma pessoa que não era do setor, mas ela soube enfrentar, ela soube reunir as condições, fazer parceria
que é uma outra coisa, né? Que eu lembro que você já teve comigo numa live onde falamos de parceria público-privada, né? Você lembra? E era para o Alisson participar e deu um problema de avião, ele não conseguiu, né? Mas aí você, junto com o Paulo Herman e outros participantes, tocaram, né? Parceria público-privada. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, professor. Duas coisas. ESG, já que você falou em gestão, né? E essa parte aí de governança e parceria público-privada, né? Como que você enxerga isso para o agro, para o nosso desenvolvimento, para a pesquisa, que às vezes está carente de recurso? Eu fico triste como paulista ver hoje como que está o IAC, nosso centenário IAC, né? Às vezes a Embrapa também passando o Pires pedindo recurso para pagar o operacional e não tem dinheiro para investir em inovação. Professor, fale um pouco para nós, por gentileza. Bom, Ronaldo, você coloca uma agenda importantíssima nessa conversa aqui, mas eu vou responder por partes, começando pela pesquisa, ciência e tecnologia. O que nós fizemos no Brasil, esse crescimento espetacular que a agricultura teve nos últimos 20 ou 30 anos, se deveu fundamentalmente à ciência e tecnologia gerada aqui. Nós geramos uma tecnologia tropical sustentável que é imbatível e é a melhor do mundo inteirinho. Foi a ciência que fez isso. Foi a ciência que fez isso. Eu lamento profundamente o descaso que governos estaduais têm dado à ciência no Brasil. Eu te falei, eu nasci na Estação Santa Laranja do Instituto Agronômico de Campinas, lá em Portugal. Então, eu nasci no agronômico, né? E eu vejo o descaso hoje, e há anos eu tenho lutado por isso, obrigado, pela remuneração para o cientista. Ele tem que ter o mínimo de condições de sobrevivência. Mas parece, finalmente, que o governador de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, compreendeu esse assunto e vai tomar providências para equiparar o pesquisador ao professor universitário. Então, finalmente, estou enxergando uma luz do fim do túnel aqui em São Paulo. Tomara. Tomara mesmo. Estou confiando que vai acontecer. Bom, mas aí, vou voltar para a tua pergunta, que ela é, na verdade, a base de tudo que eu tenho discutido recentemente. Eu tenho convicção, Ronaldo, como você, que o Brasil tem um papel central a jogar nos temas mais abrangentes do mundo contemporâneo. Segurança alimentar, segurança energética, mudanças climáticas, desigualdade social. Esses quatro são, para mim, os quatro cavaleiros modernos do apocalipse. E são resolvidos pelo agro. Por quê? Segurança alimentar é óbvio, tem nem que discutir. Energética também. No caso brasileiro, a nossa matéria energética tem 45% renovável, do mundo é 15%, um terço do nosso. Só que o agro brasileiro responde por mais de 20% da parte renovável da nossa energia. Então é impressionante, com biomassa, com etanol, com biodiesel, com lenha, com biometano, com bioinsumos, enfim, o agro está gerando uma matriz energética brasileira renovável que possa ser replicada no mundo inteiro. A questão das mudanças climáticas, quem vai tocar isso, então, de desmatamento, é o agro também. E o emprego que reduz a desigualdade social é o agro que vai criar. Mas qual agro? O agro do cinturão tropical do planeta, que incorpora toda a América Latina, a África subsaariana e a parte da Ásia também, porque essa região do mundo é a região que tem terra para aumentar a produção e pode crescer a tecnologia com produtividade mais alta, é muito baixa em termos médios. Só que, nesse cinturão tropical, o Brasil tem que ter liderança, protagonismo. Por quê? Porque nós temos aqui uma tecnologia tropical sustentável que pode ser replicada no mundo tropical inteirinho. Mas isso, agora na tua pergunta, isso implica uma estratégia ampla que passa por vários temas, entre os quais a questão da logística e infraestrutura. E aqui é o que você falou, parceria público-privada. Não vamos ter, porque o governo brasileiro não tem mais condição de investir na logística que tem que ser feita. O Brasil, até os anos 70, do século passado, era costeira. Aí o governo brasileiro, com visão integracionista, estratégica, resolveu conquistar o Centro-Oeste. E criamos um problema com o Paulinelli,
Polo Centro, Protecero, e os gaúchos vieram para o Centro-Oeste brasileiro, puxando depois do trem de Catarina, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Nordeste, todo mundo foi para o Centro-Oeste, criando lá o Maracanã, quando ser jogada a partida final da Copa do Mundo da Alimentação. No Cerrado, que ninguém queria, mas conseguimos fazer isso com tecnologia, com ciência, com gestão. Mas a estrutura não foi, a ferrovia não foi, o armazém não foi, o porto não foi, então isso só pode ser feito hoje com PPP. Você falou aí, parceria público-privado. Mas isso só será feita se tiver interesse financeiro, retorno. E só vamos ter retorno na segurança jurídica. Então temos que ter reforma tributária, a reforma previdenciária, a reforma do Estado, trabalhista. Esses conjunto de leis que confirmem ao investidor condição de payback no que ele vai investir. Então, PPP é fundamental, mas só vai existir com um aparato legal que garanta segurança jurídica para o investimento ter retorno. Primeira coisa, PPP, logística e infraestrutura. Segunda coisa, é o tema de acordos comerciais. Né? Hoje, nós produzimos pouco mais de 300 milhões de toneladas de grão. Podemos produzir 500 milhões de toneladas de grão. 600. Mas vai vender para quem? Então, tem que ter acordo comercial que garanta mercado. Em agricultura, que eu aprendi, Ronaldo, você também, que a abundância, a sobra, é mais complicada que a falta. A escassez se resolve com 1 ano, 2 anos. Nós assumimos o governo em 2003, você lembra, não tinha milho. Fizemos a safrinha. Ninguém sabia que era safrinha. Quando produzimos 12 milhões de toneladas no primeiro ano, 2003. E a safrinha virou o que virou hoje. Uma potência. Virou a safrona, né? Maior que a safrinha. Exatamente. A safrinha é maior que a safra. Mas foi a necessidade que fez isso lá em 2003, né? Então, a verdade é que você com falta, você resolve rapidamente. Agora, se tem um estoque abundante, pesado em armazém, o mercado não funciona. Então, é preciso que haja acordos comerciais que garantam mercados para a gente poder continuar crescendo e tendo quem compra a nossa produção. Terceiro ponto, tecnologia. Precisa de tecnologia, cada vez mais. Tecnologia é a base do processo. Nos trouxe até aqui. Mas a tecnologia exige também parceria público-privada. Passa da hora, o setor privado invista em tecnologia. No agronômico, na Embrapa, no biológico, o setor privado tem interesse em tecnologia, em ciência. Então ele tem que pagar isso também. Então tem que criar mecanismos que permitam a parceria do setor público, do setor privado, em que o setor público construa a instituição, contrate, mas o custeio seja bancado, porque ele tem interesse no resultado, que é o setor privado. Isso é fundamental que avance também constantemente. Então, primeiro, segurança jurídica para PPP, em estrutura logística. Segundo, acordos comerciais, em que o setor privado tem que participar. Terceiro, tecnologia. Quarto, política pública. Estratégia para a renda no campo. O Brasil é o único país agrícola importando no mundo que não tem uma política integrada de renda no campo. Né? Eu criei o Seguro Rural em 2003. É a base do processo. O Seguro Rural tem duas vantagens. Primeiro, ele puxa tecnologia, porque nem o segurador vai dar seguro ao produtor que não tenha padrão tecnológico adequado. Então, o seguro melhora a média tecnológica. E segundo, o seguro desobriga o Banco do Brasil. O banco privado vai correr para dar seguro para o produtor rural que tenha seguro bem feito, né? Que vai dar crédito, mas tenha um seguro bem feito. Nesses Estados Unidos tem Banco dos Estados Unidos, o Banco da Europa, o Banco do Japão para dar dinheiro para o produtor rural americano, europeu. Não! O setor privado vai porque tem seguro. Então, o seguro tem essa vantagem. Mexe com a tecnologia e mexe com o crédito. E amplia o processo. Então, eu defendo muito uma política de renda no campo que tem esses 3 pontos. Seguro com a base, tecnologia, crédito. E, obviamente, preço de garantia, que são instrumentos de funcionamento do seguro adequadamente. Então, vamos lá, de novo. Estrutura logística com PPP. Tecnologia com PPP. Políticas de renda no campo, que vão participar o agente público-privado também. E, obviamente, o tema de acordos comerciais em que o setor público tem que trabalhar junto. Tudo isso, esses 4 temas com estratégia, estão envolvidos, você colocou na questão do ISG, estão envolvidos por um papel de embrulho, digamos assim, que é a sustentabilidade. Sustentabilidade hoje é sinônimo de competitividade.
Então, nós temos que trabalhar com o ESG, com ênfase para a questão da sustentabilidade econômica, não é só ambiental, econômica, social, ambiental, para que o ESG funcione. O ESG, na verdade, é um upgrade da sustentabilidade no seu conceito mais abrangente, né? E hoje, o cooperativismo, a doutrina, tem o ESG na veia, no DNA da doutrina tem o ESG. Então, com essas 5 questões, acordos comerciais, tecnologia, política de renda no campo, estrutura logística e organização privada, cooperativismo para trazer sustentabilidade, o Brasil pode ser o campeão mundial da segurança alimentar e energética, resolvendo a questão da desigualdade social no mundo tropical inteirinho. Então, eu acho, Ronaldo, eu insisto muito com isso, né? Esses 4 cavaleiros do Apocalipse que assombram o mundo hoje, nós podemos ser o general do exército que vai eliminar esses 4. Mas tem que ter estratégia para isso. E não vejo movimento na direção. Muito bem, professor, maravilha. Eu fico triste também, né, quando eu vejo você repetir isso, não só você, como recente eu vi o Tejon, nosso amigo Tejon, que eu admiro muito também, colocando isso, nós temos uma carência de planejamento estratégico ou visão estratégica. Eu sei que você faz parte do Fórum do Futuro, né, que era liderado pelo nosso saudoso amigo Alisson Paulinelli, junto com outras cabeças pensantes, hoje, né, com a liderança do Emiliano da Campo, mas a gente precisa reforçar e resgatar essa visão de planejamento de futuro que eu sinto que teve marcante no país no governo militar, né, e depois parece que a gente veio definhando nisso. Professor, eu peço sua licença, né, para a gente dar mais uma paradinha para tomar um café, tomar uma água. Lembrando que esse trabalho conta com o apoio da Gefoscal, que é um fertilizante com mais nutrientes, e vai passar um videozinho agora para nós para ilustrar o produto. Você sabia que a chave para colheitas abundantes está no cuidado nutricional das plantas? Com décadas de experiência e um compromisso inabalável com a agricultura brasileira, estamos aqui para apoiar você, produtor. Com um projeto de expansão contínua, realizamos mais que um salto em números, um salto em nossa capacidade de contribuir de maneira substancial para a agricultura nacional. E é nesse espírito de parceria e dedicação que apresentamos nosso produto, o fertilizante Gefoscal. Eficiência máxima no aproveitamento de nutrientes com distribuição uniforme e fonte de silício. Nosso compromisso é transformar potencial em prosperidade. Escolha Gefoscal e impulsione suas colheitas. Professor, dando sequência ao nosso bate-papo aqui, eu gostaria que você abordasse um outro tema agora, a questão das mudanças climáticas, né? A gente está vendo aí, esse ano foi um ano bastante complicado, né, professor? Com o El Niño muito intenso, ele já ocorreu outras vezes, mas ele trouxe um prejuízo grande para o nosso agro, principalmente para o Centro-Oeste, o Mato Grosso, né, principalmente, e algumas regiões. O Sul também foi muito castigado com chuvas torrenciais. Né? Que você abordasse um pouquinho a questão da mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Como é que nós estamos no agro? Como é que o nosso setor, como as instituições, o governo, enfim, como que o nosso agro como um todo, seja a parte do produtor, seja a parte do governo, das instituições, estão preparadas para enfrentar essa nova realidade, né? Que parece que realmente é uma nova realidade que está chegando com mais força e que vai ser um desafio, não é que vai ser, já é, né, professor? Um desafio grande para o produtor. Bom, Ronaldo, esse é um tema delicado, né? E que é objeto de discussão muito intensa no mundo inteirinho. A tal da descarbonização, a busca pela economia verde, tudo isso faz parte do combate ao tema mudanças climáticas que esse tema afeta duramente produtores do mundo inteiro. Esse ano, de fato, no Brasil, foi uma tragédia. Não foi uma tragédia nacional, mas setores
e produtores que plantaram em épocas complicadas tiveram prejuízo enorme, com uma agregação do preço que caiu também depois depois da pandemia, né? Voltando aos preços tradicionais pré-pandemia. Então, está sendo um ano difícil. Você tem produtividade menor e preço menor, é a tempestade perfeita. Então, como é que nós temos que conduzir esse processo? A primeira coisa é ciência, é tecnologia. Não tem dúvida nenhuma que a base de todos os processos da mudanças climáticas, especialmente se houver consistência no tema do aquecimento global, é adaptar variedades ao novo sistema climático. Então, isso é a base do processo de avanço. E aí, temos a Embrapa comprometida com isso, órgãos de pesquisa privados também, cuidando muito disso, onde que eu tenho um certo conforto, vendo que a ciência procura buscar um mecanismo para mitigar os problemas da mudança climática. Mas não é suficiente, né? Não é suficiente, porque a ciência não tem retorno rápido, não é imediato. Então, nós temos questões para salvaguardar a atividade produtiva, mantendo o produtor na atividade. E aí eu volto para aquela estratégia em que o seguro rural tem um peso fundamental, e as cooperativas têm um peso central para a organização na direção da sustentabilidade produtiva em termos amplos, sustentabilidade ambiental, econômica e social. Então, professor, é um conjunto de ações. Diga. Se me permite, quando você fala seguro rural, gostaria que você abordasse a questão do resseguro, porque, né, por gentileza, a hora que você achar oportuno, fale do resseguro, porque uma seguradora também ela pode quebrar se ela for, né, fazer o seguro para o produtor e ter uma catástrofe climática como a gente viu esse ano. Não, isso você tem toda a razão. O seguro é um instrumento muito valioso para ser tratado como tem sido tratado no Brasil. E passa, inicialmente, por ação do governo, porque no mundo inteiro o seguro tem uma subvenção para o governo, uma razão simples. Uma catástrofe muito grande climática quebra o agricultor. Ele não pode pagar o banco, não pode pagar a empresa de insumos, fertilizante, defensivo de máquinas agrícolas. Acaba não pagando o supermercado da cidade, não paga a farmácia, não paga o posto de gasolina. Então, o desastre econômico determinado por questões climáticas ou de outra natureza, comercial inclusive, é um desastre que afeta não o produtor, afeta a cadeia produtiva como um todo e o município onde a catástrofe aconteceu. Então, é por isso que o governo tem que participar com o prêmio do seguro, com uma parcela do subsídio. Eu tenho lutado muito nesse negócio do governo. Nos últimos 4 ou 5 anos, o governo coloca R$1 bilhão para o seguro rural. É uma insignificância. O ano passado, o plano de safra do ano passado, por exemplo, que tinha 420 bilhões de reais de crédito rural, 420 bilhões de reais de crédito rural disponibilizado para a agricultura, seja banco público, seja banco privado, pelo menos teoricamente, na prática não é bem assim, mas teoricamente é 420 bilhões de reais. 1 bilhão é uma insignificância. Eu propunha na época 3 bilhões, que é menos de 1% do equilíbrio natural. Menos de 1%. E garantia uma tranquilidade, porque quando quebra todo mundo, quebra a cidade, quebra o município, o governo é obrigado a intervir, prorrogando o dinheiro para o produtor rural para poder estabilizar a atividade, pagar as contas dele e a cadeia da agricultura produzir. Né? O governo faz isso, quem paga é o tesouro, quem banca é o tesouro. Então, é uma burrice do governo não colocar recursos para o seguro rural. É burrice que vai levar para o tesouro uma dívida que não é dela, um problema que não é dele. O problema é no setor rural. Então, o seguro resolve esse problema, porque o produtor paga as contas, a indústria de insumos funciona, o banco funciona, todo mundo funciona e vai tocando para frente. E a dívida é coberta pelo seguro rural, de modo que é essencial que tenha recurso para isso. 1 bilhão acabou em setembro, seguro rural. Pelo menos 3. Eu defendo 6 bilhões, seguro rural brasileiro. 6. Mas 3 era metade, já quebrava o galho. Com o El Niño, não quebrava o galho, nem com 3 bilhões. Então, é essencial que haja recurso. Por outro lado, você tocou muito bem nesse ponto do resseguro. Porque se não houver o subsídio
a subvenção ao prêmio de seguro, a seguradora arca com responsabilidades maiores. E num país grande como o Brasil, uma catástrofe muito grande quebra a seguradora. Então você tem que ter o fundo de catástrofe, que está na lei, e até onde foi regulamentado aí, e o resseguro, que é um caráter universal, né? E tudo isso tem que ser modernizado no Brasil. E não tá, hoje, o ministro Fávaro realmente está muito preocupado com esse assunto. Eu levei a ele, inclusive, algumas sugestões, e uma das sugestões que eu levei foi trazer para o Brasil uma empresa de seguro mexicana, que hoje é a mais importante empresa de seguro rural na América Latina, no México, que por esse acaso chama Proagro, é uma coincidência, é um Proagro também, mas que tem métodos e mecanismos de seguro mais flexíveis. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um ciclo numa região do país em que haja um veranico em janeiro. Então, o produtor pode assegurar a sua opção no mês de janeiro. Vai ficar mais caro o seguro para o mês, mas mais barato ao longo do ciclo. Então, flexibiliza o processo. Então, isso tudo tem que mudar. Um seguro rural mais abrangente, mais flexível e mais integrado com o Estado e com a resseguradora. Você tem toda a razão, esse processo tem que ser melhorado. Eu acho que, finalmente, com esse desastre do El Niño desse ano, o governo entendeu que ele tem que ter um papel mais relevante. E eu com certeza, o ministro Fávaro, o secretário Nery Gelli, a política agrícola, estão convencidos disso e eu espero que a gente consiga avançar. Mas, de novo, Ronaldo, isso é uma coisa que eu insisto muito. O Ministério da Agricultura, vivemos juntos esse processo, tem uma atuação limitada no cenário do agro. Por quê? Quem cuida de logística e estrutura não é o Ministério da Agricultura. Quem cuida da indústria de transformação, dos insumos, não é o Ministério da Agricultura. Quem cuida de acordos comerciais não é o Ministério da Agricultura. Quem cuida do meio ambiente não é o Ministério da Agricultura. Quem cuida de todo o tema de logística não é o Ministério da Agricultura. Quem cuida de finanças não é o Ministério da Agricultura. Portanto, o Ministério da Agricultura, nem que for Jesus Cristo, vai fazer um bom trabalho se não houver ação do governo como um todo. O Ministério da Agricultura tem a responsabilidade de coordenar as ações do governo. Portanto, o ministro tem que ter, junto ao governo, um prestígio e um reconhecimento para que ele possa conduzir a política agrícola somada com esses outros ministérios e agências como a ANA, como o INCRA, como a FUNAI, que interferem no agro diretamente, contribuindo para problemas sérios para a agricultura. O Ministério do Trabalho, por exemplo. Então, são ações que têm que ser integradas. O governo tem que ter uma visão integrada para ter uma estratégia. Por mais que o ministro seja bom, bem intencionado e queira consertar tudo, se não houver dentro do governo uma ação na mesma direção, ele terá pouco sucesso. Maravilha. Ó, professor, pegando um gancho nisso, eu gostaria que você abordasse um pouco esse programa do governo, né, encabeçado pelo ministro Fávaro, de restauração dos 40 milhões de hectares de pastagens degradadas, que aí tira essa pressão de abertura de novas áreas para aumento da produção, né? A gente sabe disso, você, como ministro, trabalhou nisso e incentivou a integração, a recuperação de pastagens, criando os programas de financiamento, e a gente pode crescer a produção sem desmatar, sem derrubar uma árvore sequer. O que você está vendo? Como você vê isso? Qual a sua expectativa? Bom, eu vejo com bons olhos e com muita esperança que essa coisa funcione, né? Agora, o volume de dinheiro necessário é muito grande, então eu vejo o ministro da Agricultura trabalhando em busca de recursos de fora do Brasil, investidores de fora que venham aplicar nesse projeto que eu acho maravilhoso, porque não só você vai desobrigar desmatamento, vai precisar desmatar não hectare de terra, como você vai conseguir, nessa área, reflorestar também. Então, você vai aumentar a área plantada com floresta. O Brasil hoje já tem uma área florestal interessante para ser plantada, o Brasil é notável. O IBA, que é a Indústria Brasileira de Árvores, mostra, por exemplo, já tem 10 milhões de hectares para se plantar no Brasil. 10 milhões de hectares para se plantar. É a área de cana do Brasil. Então, é relevante. E outra, além disso, esse mesmo segmento de árvores plantadas cuida de mais de 6 milhões e meio de hectares
de floresta nativa. Então, é um setor que cuida da floresta, ao contrário do que imagina o vulgo popular. Então, eu vejo a recuperação de pastagem degradada como um instrumento de melhoria da floresta plantada, recuperação de área para agricultura intensiva, com 2 ou 3 safras por ano, e uma pecuária muito mais moderna, com gestão adequada, tecnologia adequada. Então, eu vejo esse programa com muita esperança, uma expectativa de que ele realmente funcione. Agora, de novo, tem que ter dinheiro de fora. Dinheiro de fora depende de segurança jurídica. Então, o investidor tem que ter certeza que vai ter retorno no investimento dele. Então, isso tudo passa por questões, já conversamos aqui nessa mesma conversa aí atrás. Não. Mas vejo com muita esperança, muita expectativa positiva. Acho que é um plano maravilhoso. Tomara que dê certo. Muito bem. Bom, a gente tem aí como boas práticas agrícolas, né, a recuperação de pastagem, os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, o plantio direto, a fixação biológica de nitrogênio, uso de bioinsumos. Como que você vê, né, essas novas oportunidades, o uso de remineralizadores de solo, né, que vem sendo trabalhado há bastante tempo, mas agora, né, em função dessa crise e o quase desabastecimento de fertilizantes no Brasil, né, como que você vê essa política de fertilizantes, essas tecnologias contribuindo para o Brasil, né, ter uma soberania também na parte de insumos, né, professor? Você falou em soberania alimentar, a gente pode ser o campeão, né, dessa Copa, mas eu vejo o Brasil um país desse tamanho, às vezes dependendo 90% da importação de um nutriente para garantir a produção, é um risco muito grande, né, professor? É verdade. A nossa história de conquista Centro-Oeste foi uma história baseada na importação de insumos, mesmo, fertilizantes, basicamente, primeira importação. E era lógico, fazia parte do sistema. Era mais fácil aumentar a produção no Centro-Oeste, exportar produto agrícola e com esse dinheiro comprar insumo do que fazer investimento em insumo aqui no Brasil, que era mais lento, demorava, exigia muito recurso e muito tempo. Mas chegou a hora de cuidar disso também, né? Até porque cada vez os solos que são introduzidos são mais pobres e demandam mais recursos técnicos e mais fertilizantes. Então, todo esse programa novo no Brasil, o bioinsumo está crescendo no Brasil, parece que mais cresce no mundo em bioinsumo, cresce a 15% ao ano, no mundo cresce a metade do que isso, né? Como os remineradores, eu tive recentemente um evento em Uberlândia, lá com o prefeito de Uberlândia, o Delmo Carneiro Leão, que é um craque, foi constituinte, ajudou muita gente naquele período da constituinte também, cuidando desse tema lá em Uberlândia com os solos específicos de lá. Então, são temas novos, porém efetivos em termos de resultado. Agora, é preciso cuidar desse tema todo com bastante atenção e juízo, inclusive, Ronaldo, na questão legislativa, na questão das regras para o funcionamento. É um crescimento muito amplo, muito rápido, e acho que falta uma regulamentação que garanta segurança para quem investe, para quem usa e para quem está trabalhando com esse setor. Então, estou muito confiante também. Hoje existe uma regulamentação em discussão no Congresso Nacional, muito bem feita, que está em discussão no Senado, depois vai na Câmara dos Deputados. Isso tudo tem que correr junto com a tecnologia para que não haja um distanciamento da área jurídica da área técnica. Então, tem que correr de maneira integrada. Estou muito confiante em que vai dar certo esse processo todo aí e vejo com muito bons olhos todas as inovações que vêm surgindo na direção. Inclusive, hoje, nas granjas de suínos e frangos, no sul do país, já no Centro-Oeste também, já estamos fazendo biometano que não só é energia para tocar a granja, como também fertilizante de caráter orgânico que vai ser utilizado com muito rigor. Hoje, na usina de açúcar de álcool, já se faz biometano com o restício da produção do álcool, isso tudo joga de novo na energia da usina. Enfim, são temas novos. Como eu disse para você inicialmente, nós temos o fantasma da segurança alimentar em nível global, mas a energética também. O Brasil está dando a solução para isso, pelo menos no mundo tropical. Mais a questão climática e segurança social. As coisas todas estão avançando
com muita competência no Brasil e muito jeito. Então é preciso que esse jeito seja feito com responsabilidade, equilíbrio, para que a gente não jogue fora as oportunidades maravilhosas que estamos desenvolvendo com a ciência brasileira. E a ciência, no âmbito de pesquisa pública, também privado. O setor privado também está fazendo investimentos muito sérios na pesquisa, avançando positivamente para o agro brasileiro. Professor, caminhando para o final, eu tenho mais duas perguntas. A primeira delas é como que o Brasil, né, que desenvolveu essa agricultura tropical sustentável, pode contribuir para o mundo, principalmente para o continente tropical que a gente tem na África. É isso aí. Nós temos um padrão tecnológico sustentável, mas replicado. Agora, isso custa dinheiro, né? Custa dinheiro, e para que dinheiro? Você vai para a África, por exemplo, a África não é um continente simples. Os países todos têm modelos, por exemplo, de pós da terra, que são complicados, são diversos. Então, tudo isso exige uma ação dos governos nacionais da África e dinheiro de fora. Então, hoje, eu há muitos anos defendo, por exemplo, a acordo entre o Brasil e o Japão para investir na África, trazer dinheiro do japonês e tecnologia brasileira para desenvolver sistemas tropicais lá na savana africana, que é muito parecido com o Cerrado brasileiro. Então, é um processo estratégico que interessa à Europa, interessa aos Estados Unidos, interessa para o Japão, interessa para a China, interessa para o mundo inteiro. Então, essa contribuição que o Brasil pode dar é relevante. Eu, quando era ministro, abri uma agência da Embrapa em Gana, fizemos uma pesquisa, o Silvio Cristano, da Embrapa, fez um estudo muito rigoroso para ver qual era o país que podia ter um retorno mais rápido. Foi Gana, e as coisas não evoluíram como imaginavam. Então, tem muita coisa que pode acontecer ainda no território africano, mas na América Latina também, Ronaldo. Mas vizinhos nossos, o tema do etanol, por exemplo, de cana de milho, está crescendo finalmente no Paraguai, na Argentina, mas tem espaço enorme na Colômbia, no Peru, no Equador, em outros países, como o México, os países da América Central e do Caribe, tem um espaço para crescer o biocombustível também na África. A energia, vai direto na sustentabilidade, como tem que ser feito. Então, tudo isso exige, de novo, estratégia. Só que aí, a estratégia é só nossa. É a estratégia que tem interesse. A China está interessada em implantar na África também. E vai fazer. A China tem estratégia, vai lá e realiza. Né? Então, nós temos que correr contra o tempo em parceria com a China, com o Japão, com a União Europeia, Estados Unidos, e buscar na África o apoio para o desenvolvimento da agricultura, para alimentá-los na própria África. A África é um continente que vai crescer enormemente nos próximos anos, a população vai crescer enormemente, e está pertinho do Oriente Médio, então ali podemos fazer uma contribuição integrada muito grande para o mundo tropical inteiro. Né? Então eu vejo isso com muito interesse e muita preocupação. Porém, Ronaldo, isso exige integração, negociação, articulação. E o que nos traz a um tema que você não perguntou ainda, mas acho que ia perguntar, que é a COP30. Vai acontecer no ano que vem, aqui em Belém do Pará. Estou muito preocupado, eu e o Brasil inteiro preocupado com esse negócio, porque a COP30 daqui a 16 meses, 17 meses, e esse é o maior evento econômico do mundo. Não é evento climático, é econômico. Define o futuro do mundo, mercado de carbono, sistema da economia verde, tudo isso é uma discussão ampla, gigantesca, que vai acontecer na COP30. Já vem sendo na COP27, 28, esse ano vai ter de novo na COP29, mas o ano que vem no Brasil. Nós temos que ter uma agenda. E até hoje não está estruturada a agenda brasileira, não nem sequer quem vai tomar conta do processo. Quem é? É o meio ambiente? É o Itamaraty? É a indústria do comércio? É a Casa Civil? Quem vai tomar conta disso? Quem vai cuidar desse processo aí? É a agricultura? Então eu vejo o Brasil um pouco lento na definição de um assunto que é central para o nosso futuro. E a oportunidade enorme que temos de usar a COP30 no Brasil para mostrar ao mundo o que nós fazemos com sustentabilidade, com eficiência, com concretude na área agrícola. E aí, de novo, tem que acabar o que é ilegal. Desmatamento ilegal, invasão de terra, clandestinidade de exploração mineral, incêndio criminoso, tudo isso que é criminoso e que
e que o concorrente usa como argumento para nos vetar no comércio mundial, tem que ser eliminado. O Código Florestal tem que ser implementado com o CARE e tudo mais. Então, são coisas que têm que ser resolvidas. A COP30 está aí. Não tem uma agenda, não tem uma ação concreta, definida. Eu ouvi dizer, por exemplo, Ronaldo, que Belém do Pará, que é a base da COP30, não tem hotel suficiente para todo mundo que vem participar desse evento. É uma coisa horrorosa. Já pensou? Chegar um cara não tem lugar para dormir? Não vem um sujeito da Arábia Saudita, ou da Rússia, ou da China, ou dos Estados Unidos, não tem lugar para dormir? Então, é uma coisa que tem que ser resolvida. Então, eu estou muito incomodado, preocupado com o governo brasileiro, com a falta de decisão, de determinação e de agenda que o Brasil tem que mostrar na COP30, para mostrar o que ele é capaz de fazer com sustentabilidade de fato. Mas tem que mostrar isso à exaustão na COP30, que é no Brasil. Será no Brasil. Perfeito. Maravilha, professor. Essa pergunta eu ia fazer para você, realmente você já respondeu da COP30, agora tem mais duas, se você me permitir. Uma delas é a questão, né, da inovação no campo e a conectividade. Isso me preocupa muito, eu tenho, né, expressado isso. Questão do aperfeiçoamento profissional, né? Nós da agronomia, mas não só a agronomia, como as profissões das ciências agrárias, eu estou vendo a evolução muito rápida, a tecnologia, a inovação, a inteligência artificial chegando e a gente não conseguindo acompanhar isso na formação de profissionais. A grade curricular, né, o currículo nas escolas, ele é engessado e o mercado age rápido. Então, nós precisamos pensar no aperfeiçoamento profissional, usando as diversas ferramentas, inclusive o ensino à distância, né, o online, como a gente está fazendo agora na nossa conversa aqui, essa oportunidade, a formação, o aperfeiçoamento de mão de obra. Por outro lado, lá no campo, como é que essa inovação chega, principalmente nos pequenos produtores, um universo de 4 milhões ou mais, que às vezes não tem acesso à inovação. Se ele não tem acesso à inovação, ele não é competitivo, não vai sobreviver no mercado, né? E não tem acesso à tecnologia, então nem crédito, nem assistência. É um desafio muito grande, professor. Como que você enxerga a possibilidade para a gente resolver isso? Bom, Ronaldo, precisamos de outro programa para tratar desse assunto aí. Está convidado para um outro, mas oportunamente. Eu vou tentar ser objetivo. Quer dizer, você está colocando o dedo numa ferida central da história contemporânea brasileira, que é educação. Educação de base, educação nível técnico, universitária. Então temos que cuidar disso com o rigor que não temos cuidado. Acho que a educação ficou meio para trás no processo todo de desenvolvimento do Brasil. Não é no agro, não, do Brasil inteirinho. Né? Você vai hoje, eu ando muito pelo Brasil todo, como você também, Ronaldo, visitando produtores rurais, cooperativas, agroindústrias, sindicatos rurais, associações de classe. Eu ando o Brasil inteirinho e é cada vez mais impressionante, Ronaldo, a falta de gente preparada. Não é a falta de gente só no nível técnico, não, em todos os níveis. Na gestão profissional, no nível técnico, na mão de obra especializada, falta gente. Inclusive, tenho andado por regiões do país, está contratando haitianos, venezuelanos, porque não encontra brasileiros dispostos a trabalhar. Até existe um problema dramático na discussão no Congresso Nacional hoje, que é o tema dos programas sociais, do Bolsa Família. Está cheio de gente que prefere ficar no Bolsa Família e não trabalhar, né? Isso é um problema, tem que resolver. Ontem eu conversei com um deputado, uma reunião lá no Paraná, um deputado muito amigo, que está com um projeto dizendo que para garantir o trabalhador, mantenha a Bolsa Família e dá outro salário para o camarada, senão o cara não vai trabalhar. Imagine que loucura que é uma coisa dessa, né? Então, a sua preocupação é a minha preocupação há muitos anos. Eu estou hoje participando de um programa chamado De Olho Material Escolar, liderado por uma jovem mãe de Barretos, Letícia Jacinto, espetacular, que está olhando o material escolar, que é hoje construído com inverdades ou desinformações superadas, que até denigrem a imagem da agricultura. Então, estamos trabalhando fortemente nisso.
trabalhando junto ao parlamento, ao executivo brasileiro, para que a educação de base tenha uma reforma que permita um ciclo médio, um ensino médio, gerando gente em volume suficiente e preparo suficiente para tocar os processos que nós temos pela frente. Então, o que você coloca é preocupante. Sem educação, não vamos a lugar nenhum. Seria preparado, não vamos a lugar nenhum. E aí, você coloca esse tema inovador da inteligência artificial, que é uma coisa de conhecimento do jovem. Quem mexe com isso é jovem. Então, tem um lado bom, Ronaldo, que é o seguinte: eu vejo hoje, no Brasil inteirinho, a gestão rural sendo assumida por jovens que conhecem a questão da conectividade, da internet das coisas, da inteligência artificial. De tal forma que equipamentos agrícolas hoje, com drones na fazenda, máquinas aí que trabalham com computador de bordo, tem que ter gente preparada. Eu vi recentemente num congresso que eu participei, um produtor rural, dizendo que num domingo, ele tinha que levar os operadores de máquinas agrícolas, tinham que ir para casa, que era um domingo santo, né? Então, ele cedeu o carro dele para os operadores irem para a cidade, para casa. Os operadores falaram: mas escuta, o senhor vai dar o seu carro para nós? Falou: rapaz, o senhor quer uma máquina que custa 2,5 milhões, 3 milhões de reais, eu vou dar o carro que custa 50, 60 mil reais, é muito mais caro que você faz da máquina do que no meu carro. Então, a gente não pensa nisso, né? Então, precisa de gente realmente habilitada para tocar essas máquinas todas, o computador de bordo. Precisa formar gente cada vez mais capacitada. E você colocou um tema forte, sobretudo no nível médio, nível técnico, nível médio, para ter gente que faça o meio de campo entre a universidade e o trabalho rural de maneira articulada. Agora, eu vejo isso como um problema, porque não tem gente para todo mundo que demanda, mas uma solução que é o rejuvenescimento da gestão rural no Brasil. Muitos fazendo isso, agronegócio, empresas de agronegócio fazendo isso aí, trazendo gente jovem para tocar a parte de informática com conectividade adequada. Então, é um drama, mas pode ser uma solução interessante. Tem gente com uma visão nova, uma visão de urbanização na gestão rural, que é muito positiva. Conectividade no campo, professor, para a gente fechar. É um problema, né? Aliás, eu estou em São Paulo, mas a gente tem que ir para Piracicaba, para Campinas, para o interior, e o celular não funciona no bar da estrada. Se o celular não funciona entre São Paulo e Piracicaba, como é que vai funcionar no interiorzão do Maranhão, do Rondônia, do Acre, do Mato Grosso, do Matopiba, né? Então, temos que existir a conectividade. Tanto é verdade que o Estado não consegue fazer isso. Já existe hoje uma instituição, o Conectar Agro, de empresas de máquinas agrícolas, de defensivos, criando conectividade privada para poder garantir o processo. E aí, você tocou num ponto que eu esqueci de responder, que é o pequeno produtor, né? O pequeno produtor, hoje, é uma coisa curiosa, Ronaldo, tem empresas de máquinas agrícolas que vendem frotas de tratores para produtores, grandes produtores, e vendem junto a torre, a antena, para poder ter conectividade privada no campo. Se um cara não tem a máquina, você não tem como fazer funcionar o computador de bordo da máquina. Então, estão vendendo a torre junto. Mas e o pequeno? E o pequeno? Isso, eu tenho falado muito com o pessoal da UCB, isso gera uma nova ação para as cooperativas agropecuárias. As cooperativas têm a torre delas, para que o produtor pequeno tenha o mesmo acesso do grande ao equipamento moderno e à conectividade e à inovação tecnológica em termos de inteligência artificial. Então, tudo isso tem que ser uma nova agenda para as cooperativas, sobretudo aquelas que têm como maioria de associados pequenos produtores. Então, é uma nova ação que as cooperativas estão enfrentando e colocando em ação muito rapidamente. Maravilha, professor, excelente. Bom, agora eu gostaria que... Fico triste porque o tempo passou tão rápido, nós já estamos aí praticamente 1h30 conversando, e como diz, quando a prosa é boa, o relógio corre e a gente não vê passar a hora, né, professor? Verdade. Mas estou muito grato e eu gostaria, então, agora que você fosse para as suas considerações finais.
Que mensagem você pode deixar para as pessoas que vão nos assistir, para os jovens, principalmente os jovens no campo? E também na cidade, por que não? Ronaldo, nesse aspecto eu vou ser repetitivo, né? Mas, basicamente, eu devo dizer o seguinte: olhando o mundo, eu viajo o mundo, pelo mundo inteiro, pelo Brasil inteirinho. Quanto mais eu converso com gente de fora e dentro do Brasil, mais eu me convenço de que o papel do Brasil, no futuro de curto e médio prazo, como grande supridor mundial de alimentos, de energia, de fibras, ajudando a resolver a questão climática, gerando emprego e riqueza no mundo todo, resolvendo também a questão dramática da desigualdade social, é crescente. O Brasil tem uma oportunidade extraordinária, o mundo confia na gente. Não é por outra razão, por exemplo, que a FAO-CDF deu um estudo recente, dizendo, olha, para que haja segurança alimentar no mundo inteiro, em 10 anos, a oferta mundial de comida precisa crescer 20%. Mas para que o mundo cresça 20%, o Brasil tem que crescer 40%, o dobro. Então, o Brasil é olhado lá de fora como um país com um potencial extraordinário. E é verdade, o potencial existe mesmo. Por isso que as coisas existem para isso, nós temos condições de fazer esse processo acontecer. Mas, isso exige uma estratégia, reitero, uma estratégia não é do governo, é do Estado brasileiro, em que o parlamento, o executivo, até o judiciário e a sociedade como um todo se integrem na busca de uma estratégia que nos permita transformar o potencial em realidade. Então, é um Brasil que é, de fato, um grande candidato ao Prêmio Nobel da Segurança Alimentar e Energética, se levante esse torneio, levante esse campeonato. Então, eu vejo uma chance realmente única, temos uma chance espetacular com essa agricultura tropical sustentável que criamos aqui no Brasil com ciência, tecnologia e empreendedorismo e algumas políticas públicas. Né? Então, temos uma chance. Essa chance não pode ser desperdiçada. Ou seja, nenhum governo pode desprezar essa chance. Né? Afinal de contas, o agronegócio responde por 1/4 do PIB brasileiro, gera 1/4 dos empregos brasileiros, é responsável pelo saldo comercial que garante as reservas cambiais e garante a presença brasileira em mais de 190 países do mundo inteiro. Você conversa com a indústria de alimentos, a indústria exporta para 190 países de alimentos. Quer dizer, tem qualidade, senão ninguém compraria, tem qualidade. Então, nenhum governo pode desprezar isso, pode menosprezar a importância do agro brasileiro para a sociedade brasileira. E aí, Ronaldo, eu acho que nós temos sido um pouco lentos na discussão da integração entre o campo e a lavoura. Se você me permitir, fazer uma digressãozinha aqui. Eu fui presidente, como você falou, da OCB, da Rural, da BAG, do COSAG, da Academia. Eu fui presidente de uma dúzia de entidades brasileiras ligadas ao agronegócio e sempre busquei uma aproximação com a cidade, mas sem muito sucesso. Né? E até reclamei muito disso, me queixei muito do desprezo urbano para a agricultura, para a atividade rural, para alimentar o planeta e o povo brasileiro. Recentemente, alguns anos atrás, eu vi uma reportagem em que a Catherine Deneuve, que era grande atriz, uma diva mundial conhecida, recebeu o maior prêmio do cinema europeu, o prêmio Molière. Ela dedicou o seu prêmio aos agricultores franceses. Né? E hoje, um repórter que é mas como uma atriz de cinema, uma diva mundialmente amada, reconhecida, disse para ela, o que tem agricultura a ver com cinema? Qual a razão? Qual a ligação entre cinema e agricultura? Ela respondeu, olha, simples. Como é que o senhor acha que eu estou viva e alimentada, e vestida, e calçada, e perfumada? Onde é que eu leio meus papéis, minhas ações no cinema, em papel, escrito? Tudo vem da agricultura. Eu não existia, nem o senhor sem agricultura. Eu estou viva por causa dos agricultores franceses. Devo a eles o prêmio que estou recebendo aqui agora. Aquilo me impressionou muito, de certa forma, eu até mudei meu comportamento, viu, Ronaldo? Com
observação que é assim, aliás, você faz isso todo dia. Eu sou agricultor, planto lá minha semente de soja, de milho. Essa semente foi produzida por um cientista, que estudou, um geneticista, um agrônomo, um biólogo, que estudou genes para ter uma variedade adequada para o meu tipo de solo, para o tipo de clima onde eu produzo, eu e o brasileiro produz. E esse estudo foi numa universidade que é urbana, ou seja, sem a cidade, não tem universidade, não tem o cientista, não tem a semente. Então, eu dependo da cidade para ter a semente que eu vou plantar. Eu e todo brasileiro. E a cidade também é onde ficam fábricas de tratores, de caminhões, de plantadeiras, de colhedeiras, que prestam serviço para nós. É na cidade que fica o banco, que dá o crédito rural, o segurador dá o seguro. Na cidade tem a empreiteira que constrói a estrada, a rodovia, porto, ferrovia, a gente poder trabalhar com a produção. É na cidade que tem fábrica de defensivos, fertilizantes. E cada operário de uma fábrica, através de um banco, trabalha para a agricultura. Ele nem sabe, mas ele é responsável pela agricultura. Agora, o produtor rural brasileiro não é nada sem a cidade. Nós só dependemos da cidade, com os seus insumos, com os seus serviços prestados, para a gente poder trabalhar, produzir adequadamente. Eu dependo da cidade. Eu e todo produtor rural dependo da cidade para ter serviços e produtos que nos permitam avançar. Mas aí eu recebo serviços sobre planto, trato e colho. Para onde vai a minha indústria, a minha colheita? Para uma indústria de alimentos, para transformar aquilo em alimentos industrializados, ou para um supermercado, que é urbano, ou para um porto, que vai exportar, é urbano também, é litoral, mas é urbano, né? Com trades, são urbanas, com contratos assinados por advogados, são urbanos. Então, eu dependo da cidade, o estou fazendo depende da cidade para plantar e para vender a produção. E a cidade depende do produtor para sobreviver, para se alimentar, para se vestir, para se calçar, para andar pelo mundo. Então, o campo e a cidade são duas parcelas gêmeas siamesas. O campo depende da cidade, que depende do campo. Não pode haver uma ação do campo contra a cidade e vice-versa. E o governo tem que entender isso. A sociedade tem que entender isso. Lá nos Estados Unidos, hoje, numa festa em Nova York, não sabe, vai lá o rapagão lá, com o cinturão, com a fivela do campo, o chapelão, o botinho, tem orgulho da sua origem rural, tem orgulho da origem rural, no Japão, na Europa. Aqui tem uma certa vergonha. Gente, o que os gaúchos fizeram na conquista Centro-Oeste, puxaram o trem da brasilidade, com o paranaense, Catarina, Paulista, esse povo que foi no Centro-Oeste, isso é uma coisa honrosa. Não tem que ter orgulho do que o agro fez por esse Brasil. Não temos esse orgulho. Falta esse sentimento de integração, de visão integrada. Esse sentimento que permite as políticas públicas acontecerem. Porque uma política pública só acontece no país, democrata, como é o Brasil, graças a Deus, se a sociedade majoritariamente o desejar. Então, esse sentimento é que eu acho que nos falta, Ronaldo. E peço a você que cuide disso, você já faz isso todo dia, mas continue fazendo. E a mim tem que fazer também, porque o cidadão urbano ele tem que entender que ele está sobrevivendo graças à atividade rural, que sobrevive graças ao cidadão urbano. Nós temos unha e carne, corda e caçamba. Um não vive sem o outro. Essa visão é que dá uma sustentação democrática à atividade rural em qualquer país sério do mundo. E qualquer país sério do mundo vai preservar o agro, porque o agro preserva o urbano. Vai preservar o urbano, porque o urbano preserva o rural. Essa integração é a base da moderna visão do agronegócio no Brasil. Nós falamos aqui de integração, de inteligência artificial, de conectividade. Tudo isso é urbano, mas o rural se serve disso para servir o urbano. Então, essa integração, para mim, é essencial, Ronaldo. É essencial. A própria universidade, os institutos de curso médio, a escola, a educação básica tem que mostrar essa relação. O urbano e o rural são gêmeos siameses. Um não vive sem o outro. E, portanto, se me pede uma consideração final. Nós tivemos essa integração dela virar uma estratégia que permitirá ao Brasil ser o campeão mundial da segurança alimentar e energética. Com certeza, está escrito nas estrelas, não vão chegar lá. E, portanto,
campeão mundial da paz. Que não há paz onde houver fome, onde não houver energia. Se o Brasil for o campeão mundial da segurança alimentar e energética, será o campeão mundial da paz. Eu acho que esse tema, Ronaldo, é o tema do povo brasileiro. Não é o agricultor, vai ser campeão. É o brasileiro, urbano, rural, de mãos dadas. Bom, eu sonho, Ronaldo, até me emociona um pouco isso, o levantar a taça do Campeonato Mundial da Paz para o povo brasileiro. Mas o povo brasileiro tem que querer isso. E querer isso é uma estratégia do país avançar. Ronaldo, muito obrigado. Até... Perdão pela emoção aqui. Bom, professor, eu que agradeço, né? Te parabenizo. E eu diria assim, como dizem os nerds lá de casa, hashtag tamo juntos. Que é a linguagem dos jovens hoje, né? Das crianças, para as quais a gente deve comunicar mais. O agro comunicar mais para a juventude, né? As crianças da cidade. Se Deus quiser, professor, confio que a gente vai levantar essa taça e a gente vai poder vivenciar, né? Como a gente vivenciou, você vivenciou, né? Esse crescimento, esse desenvolvimento, essa consolidação da agricultura tropical sustentável. Né? O nosso grande líder, saudoso Alisson Paulinelli, né? Que puxou, e você está dando sequência para isso, como tantas outras pessoas. Eu fico assim, imensamente feliz, eu estou como um pinto no lixo, né, de alegria. O gaúcho diz assim, um ganso novo na taipa do açude. Que ele não sabe, né? Ele não sabe se pula, se nada, se voa, se canta, de alegria, né? Ou um menino que ganhou uma bola de futebol de presente de final de ano, né? Já que você falou em campeonato, taça, campeonato mundial. Professor, muito obrigado. Eu gostaria só de lembrar que nós esse ano vamos ter o 19º Encontro Nacional de Plantio Direto, Sistema Plantio Direto, Luiz Eduardo Magalhães. Eu torço para encontrá-lo lá, até porque a gente está trazendo o Ratan lá, o Prêmio Nobel da Paz pelo Carbono, para fazer, né, participar do evento, uma conquista e tanto vai estar, né, abrilhantando. Espero que você esteja conosco lá e os colegas, produtores, profissionais, líderes possam participar desse grande evento de 9 a 11 de julho. Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, professor. Muitíssimo obrigado. Fica com Deus. Até a próxima. Espero encontrá-lo em breve. Tá? Muitíssimo obrigado de coração, professor. Obrigado a você, Ronaldo. Obrigado por tudo, por essa oportunidade. E obrigado pelo que você está fazendo pelo Brasil, com essa sua comunicação permanente aí, mostrando a verdade do agro brasileiro para o povo do mundo. Parabéns. Muito obrigado. Espero vê-lo em breve também, se Deus quiser. Um abraço. Se Deus quiser, um abraço.